A literatura do desejo. Como os romances eróticos estão reconfigurando a psique feminina e os fundamentos das relações modernas. Nas últimas 2 décadas, testemunhamos uma revolução silenciosa nas prateleiras digitais e físicas das livrarias ao redor do mundo. O que antes ocupava espaços discretos, muitas vezes escondidos em sessões de literatura de entretenimento, hoje se tornou um fenômeno mainstream, capaz de gerar bilhões em receitas e moldar percepções culturais. Estamos falando da ascensão meteórica da literatura erótica, particularmente aquela direcionada ao público feminino. De 50 Tons de Cinza a incontáveis títulos que proliferam em plataformas como a Kindle Unlimited da Amazon. Esses textos transcenderam o status de mero entretenimento para se tornarem poderosos vetores de influência psicológica e social. O que poucos analistas têm se disposto a explorar, entretanto, são as profundas implicações dessa exposição massiva a narrativas de fantasia sexual, na forma como as mulheres percebem a realidade, os relacionamentos e, fundamentalmente, a própria natureza masculina. Este artigo não busca censurar ou moralizar, mas sim dissecar um fenômeno cultural que está reconfigurando silenciosamente as dinâmicas de gênero em nossa sociedade, com consequências que apenas agora começamos a compreender em sua totalidade. Para entender a magnitude dessa transformação, é preciso primeiro reconhecer o contexto histórico. A literatura erótica feminina não é novidade, mas sua democratização e popularização em escala massiva representam um divisor de águas. Antigamente confinada a nichos específicos e frequentemente estigmatizada, hoje ela se apresenta como uma forma aceitável e até mesmo celebrada de entretenimento. O boom iniciado por E.L. James, em 2011, não apenas quebrou tabus, mas criou um mercado voraz por narrativas que combinam exploração sexual com fantasias românticas intensificadas. O que torna esse fenômeno particularmente relevante para nossa análise é o conteúdo dessas narrativas. Em sua esmagadora maioria, elas apresentam versões idealizadas e distorcidas da masculinidade e das dinâmicas de poder sexual, que, quando internalizadas como referência, criam expectativas irrealistas e potencialmente destrutivas. Os protagonistas masculinos dessas obras são invariavelmente figuras mitológicas. Bilionários misteriosos, vampiros imortais, lobisomens possessivos ou artistas torturados, todos unidos por uma capacidade quase sobrenatural de satisfazer não apenas os desejos físicos da heroína, mas suas necessidades emocionais mais profundas, muitas vezes contraditórias e irracionais. O perigo central reside na fusão perigosa entre fantasia e realidade que esses textos promovem. Ao contrário do que muitos defensores argumentam, não se trata de mera evasão inofensiva. A psicologia cognitiva moderna demonstra consistentemente que nossa exposição a narrativas, particularmente aquelas que evocam fortes respostas emocionais, molda ativamente nossos referenciais e expectativas. Quando uma mulher consome sistematicamente histórias, onde os homens são simultaneamente dominantes e vulneráveis, ricos e emocionalmente disponíveis, poderosos e completamente devotados, ela está efetivamente recalibrando seu sistema de avaliação para relacionamentos reais. O problema surge quando esses referenciais fantásticos são aplicados a homens de carne e osso, com suas limitações, imperfeições e contradições inerentes à condição humana. O resultado é um crescente fosso entre expectativa e realidade, que muitas vezes se manifesta como insatisfação crônica, idealização excessiva e inevitável decepção com parceiros que simplesmente não podem e nem deveriam corresponder a esses padrões míticos. Essa dinâmica se conecta diretamente com os princípios da filosofia Red Pill, que argumenta que as mulheres modernas foram condicionadas a desenvolver expectativas irreais sobre relacionamentos e masculinidade. Segundo essa perspectiva, a cultura popular, incluindo literatura, cinema e mídias sociais, vem de uma versão distorcida da realidade, onde homens alfa são abundantes e prontos para se entregarem completamente a mulheres comuns, enquanto estas podem simultaneamente exercer poder total nas relações sem qualquer compromisso ou sacrifício mútuo. Os romances eróticos representam talvez a forma mais pura e concentrada dessa narrativa, pois eliminam completamente as complexidades e negociações inerentes a relacionamentos reais, substituindo-as por cenários onde o desejo feminino é a força central que move o universo masculino. Não por acaso, esses textos frequentemente apresentam protagonistas femininas aparentemente comuns, que através de seu poder inato de atração, conseguem subjugar homens extraordinariamente poderosos. Uma inversão completa das dinâmicas evolutivas e sociais que historicamente governaram as interações entre os sexos. A questão fundamental que emerge dessa análise é: por que essas narrativas exercem um apelo tão poderoso? A resposta reside em uma combinação complexa de fatores psicológicos e sociais.
Por um lado, existe o apelo óbvio da validação sexual e emocional que essas histórias oferecem. Em um mundo onde muitas mulheres se sentem invisíveis ou inadequadas, a fantasia de ser tão desejada que um homem poderoso abandonaria tudo por ela representa uma forma de compensação psicológica. Por outro lado, esses textos permitem a exploração segura de desejos e fantasias que socialmente seriam inaceitáveis admitir abertamente. A ironia é que, ao mesmo tempo em que a cultura moderna encoraja as mulheres a serem fortes e independentes, a literatura erótica feminina mais popular frequentemente celebra fantasias de submissão e dominação masculina, criando uma contradição que revela as profundas ambiguidades da psique feminina contemporânea. Essa contradição é particularmente relevante quando analisada sob a ótica do movimento MGTW, Men Going Their Own Way, que defende que os homens modernos deveriam abandonar completamente o relacionamento tradicional com mulheres, vistos como parceiros arriscados e ingratos. Para os adeptos do MGTOW, a popularidade desses romances é apenas mais uma evidência de que as mulheres modernas são incapazes de apreciar os homens reais, preferindo viver em mundos de fantasia onde podem ter o melhor de ambos os mundos. A excitação da dominação masculina, sem os compromissos e responsabilidades que tradicionalmente acompanhavam tais dinâmicas. Sob essa perspectiva, os homens que tentam corresponder a esses ideais românticos estão fadados ao fracasso, pois estão competindo contra fantasias que foram cuidadosamente construídas para serem irresistíveis e perfeitas. A conclusão lógica do MGTO é que, em vez de tentar se adequar a esses padrões impossíveis, os homens deveriam investir em si mesmos e abandonar a busca por aprovação feminina. O que torna essa análise particularmente perturbadora é o impacto que essas fantasias literárias podem ter na capacidade das mulheres de formarem relacionamentos saudáveis e duradouros. A neurociência do amor e do apego nos ensina que os primeiros estágios de um relacionamento são caracterizados por um processo conhecido como limerência, um estado de intensa idealização do parceiro. Normalmente, com o tempo, essa fase dá lugar a uma visão mais realista e matizada do outro, permitindo que o relacionamento amadureça e se estabilize. O que a literatura erótica faz é prolongar artificialmente essa fase de idealização, criando um padrão de referência onde apenas os relacionamentos que mantêm esse nível de intensidade fantástica são considerados válidos. O resultado é uma geração de mulheres que podem ser incapazes de atravessar o necessário processo de desidealização que fundamenta o amor maduro, abandonando relacionamentos potenciais no primeiro sinal de que o parceiro não corresponde ao ideal literário. Essa dinâmica se torna ainda mais complexa quando consideramos o papel da pornografia na formação das expectativas masculinas. Enquanto os homens são frequentemente criticados por terem suas percepções distorcidas pela pornografia, que apresenta versões irrealistas da sexualidade e do corpo feminino, poucos se atrevem a aplicar a mesma crítica à literatura erótica e seu impacto sobre as mulheres. Essa assimetria revela uma hipocrisia cultural fundamental. Estamos dispostos a reconhecer os danos da fantasia sexual quando ela afeta os homens, mas relutamos em aplicar o mesmo padrão crítico quando as mulheres são as consumidoras. O resultado é o cenário onde ambos os sexos estão imersos em mundos de fantasia sexual que os tornam incapazes de se conectarem genuinamente um com o outro. Essa assimetria cultural reforça um ciclo vicioso. Homens expostos a uma pornografia cada vez mais extrema e visual desenvolvem expectativas distorcidas sobre disponibilidade sexual, performance e aparência feminina. Mulheres, imersas em narrativas eróticas românticas longas e emocionalmente densas, cultivam expectativas igualmente irreais sobre intensidade emocional, domínio carismático e devoção absoluta. Ambos os lados, então, entram no mercado de relacionamentos com mapas mentais incompatíveis com a realidade humana média. O resultado previsível é frustração mútua, taxas de divórcio elevadas, atraso cada vez maior na formação de famílias e uma solidão generalizada que as estatísticas de saúde mental contemporâneas já começam a refletir. Estudos sobre consumo de mídia e plasticidade neural sugerem que a repetição de padrões narrativos altera não apenas expectativas conscientes, mas também respostas emocionais automáticas. Assim como a pornografia pode dessensibilizar homens para estímulos sexuais reais e comuns, a literatura erótica feminina pode criar um fenômeno semelhante de dessensibilização romântica. Relacionamentos normais, com suas rotinas, negociações e momentos de tédio inevitável, parecem insípidos ou até opressivos quando comparados ao brilho constante das páginas. O que era para ser um escape ocasional, torna-se um padrão de referência principal. As contradições internas da psique feminina moderna, um aspecto fascinante e pouco discutido honestamente, é a tensão entre o discurso público e o consumo privado. Enquanto o feminismo mainstream celebra a autonomia,
a independência financeira e a rejeição de papéis tradicionais de gênero, o mercado de romances eróticos, mais vendido, revela uma preferência massiva por fantasias de entrega, rendição e dominação masculina benevolente. O bilionário alfa não é apenas rico, ele é protetor, decisório, sexualmente dominante e, ao mesmo tempo, capaz de ler a alma da protagonista. Essa dualidade expõe o que alguns psicólogos evolutivos chamam de preferências hipergâmicas profundas. Atração por status, recursos, proteção e traços de liderança, mesmo quando o discurso social oficial nega ou demoniza esses impulsos. A literatura erótica não cria esses desejos, ela os explora, amplifica e, em certa medida, distorce. Ao oferecer gratificação imediata e ilimitada para esses impulsos dentro da fantasia, ela pode tornar mais difícil aceitar os compromissos e as imperfeições que a realidade exige. O homem real, por mais competente que seja, raramente será bilionário, raramente terá tempo ilimitado para devotar à parceira, e principalmente não aceitará ser reduzido a um instrumento de realização simultânea de todos os desejos contraditórios da mulher moderna. Segurança emocional, mais excitação constante, mais independência total, mais proteção tradicional. Reconhecer o fenômeno não significa propor censura ou proibição, medidas que historicamente fracassam e geram mercados negros ainda mais distorcidos. Significa antes promover consciência cultural e responsabilidade individual. Mulheres que consomem esse material em grandes quantidades poderiam beneficiar-se de uma reflexão honesta sobre como essas narrativas moldam suas escolhas de parceiros. Homens, por sua vez, fariam bem em resistir à tentação de tentar encarnar o arquétipo impossível do herói romântico erótico, optando por autenticidade, propósito próprio e limites claros. Sociedades saudáveis precisam de narrativas que equilibrem fantasia e realidade, que reconheçam tanto o desejo quanto a limitação humana. Quando a cultura popular transforma o desejo feminino em um produto industrializado de idealização infinita, ela não empodera, ela prepara o terreno para uma profunda insatisfação coletiva. O desafio contemporâneo, portanto, não é demonizar o desejo ou a fantasia, mas resgatar a capacidade de distinguir entre o que enriquece a imaginação e o que, consumido sem moderação, empobrece a capacidade de amar e ser amado na imperfeição da vida real. Enquanto essa distinção não for feita com clareza, a literatura do desejo continuará reconfigurando não apenas a psique feminina, mas as próprias fundações das relações entre homens e mulheres no século XXI.